Olá, pessoal. Hoje eu quero dividir aqui com vocês uma experiência de vida, porque se tem algo bom que a idade nos traz é as experiências que, né, nós vivemos nesse longo de jornada, de caminhada de vida aí nos nossos percalços aí dos altos e dos baixos da vida, mas é, embora muita gente, né, não queira envelhecer, mas é com a idade que nós adquirimos experiências e sabedoria que se tivéssemos numa idade mais, né, menos do que a idade que temos com o passar do tempo, com certeza teríamos uma qualidade de vida melhor. Então, no caso aí, entre pais, né, e filhos. É uma coisa que a gente deve evitar, é estar discutindo em frente dos filhos, porque isso causa um trauma, que é assim, sabe, traumas nos filhos que a gente não imagina o quanto essas discussões, essas colocações sabe, de separações, colocar outra pessoa no relacionamento, o quanto isso causa trauma nos filhos e muitas das vezes irreversíveis, porque eu tiro por experiência própria. Eu, no caso, meu casamento entrou em crise, né? Aí meu companheiro resolveu, não finalizou o relacionamento, já pulou para outro relacionamento, ainda estando dentro de casa, e com isso, final de semana, ia para a casa do outro relacionamento, e com isso pegava, né, o filho, levava, e como ele ainda não tinha terminado, colocado um fim no relacionamento com a esposa, ele estava com esse caso extraconjugal, ele levou o filho no final de semana e é evidente que ele não ia querer, né? Que sabe que criança não tem, criança é uma benção, não tem, que dizem que o diabo odeia criança, porque criança solta o verbo. Ele sabendo que, né? O filho ia comentar em casa, meu pai me levou na casa da namorada, uma coisa tipo achando que é normal, ele já preveniu a criança, não fale nada à sua mãe que eu lhe trouxe aqui. Aí fica lá, né, leva para casa, foi no sábado à tarde, levou a criança, e que ele já estava nesse desgaste de relacionamento, saiu no final de semana, chegando no dia que queria, pegou a criança, levou, dizendo que ia viajar a trabalho, levou a criança, e foi para casa dessa namorada, levou a criança, passou o final de semana. Quando a criança chegou no domingo à tarde, já chegou toda abatida. Eu fiquei olhando assim a situação e perguntando o porquê desse abatimento da criança. Não entendi. Na segunda-feira eu levei na escola, já não teve rendimento. Quando chegou na quinta, a professora já mandou um bilhetinho, por favor, compareça aqui, mãe, porque a gente precisa conversar do comportamento do aluno, o que é, da criança, o que é que há, porque está com comportamento. Fui à reunião, né? Fui até a secretaria conversar com a diretora, queria saber o porquê a criança estava se comportando daquela forma, com um comportamento agressivo, com um comportamento assim, aéreo no mundo da lua, irritadíssimo, mordendo os colegas, agressivo, não se concentrava nos assuntos, não queria fazer as tarefas, totalmente ausente, agressivo, a todo tempo saindo da sala com desculpa que ia no sanitário e essas coisas sem se concentrar. Eu até então não sabendo, né, do assunto que ele foi, que o pai levou para casa da tal lá, né, aí, da tal namorada, não fiquei assim, não soube nem o que dizer, eu disse a ela que até então não tinha assim um motivo aparente, mas que eu ia investigar. Pronto, quando eu cheguei em casa, tentei no final de semana conversar com ele, tentando, né,
dialogar, tentando ver o que houve quando você viajou, que você voltou todo abatido, e daí para cá você não teve mais um comportamento normal, você está com um comportamento agressivo, um comportamento de irritabilidade. O que houve, me fale, que é para o seu melhor, para proporcionar uma melhora para você, que você está numa situação que isso não é normal, e além de você estar se prejudicando, você está prejudicando outras pessoas, porque sua irritabilidade está fazendo com que as pessoas queiram se afastar. Daqui a pouco você está uma pessoa isolada, e a isolado pode trazer uma depressão e pode trazer consequências maiores. Me fale o que é. Ah, não posso falar que meu pai falou que não é para falar, porque senão ele vai me botar de castigo, porque com medo de falar. Não fale, eu não vou falar, seu pai. Confie em mim e fale. Não, é porque meu pai me levou para casa da namorada e me disse que não era para você falar, para falar nada para você. Então, aí eu fiquei olhando, olha, uma situação dessa, que o pai não imaginou que pudesse trazer transtorno para o filho. O filho tinha cerca de 5 para 6 anos. Aí já começou a ficar com 6 para 7 anos, mais ou menos. Aí já pegou essa situação que o pai colocou e já ficou irritado com isso, porque sabia que o pai já estava mentindo com a mãe, para a mãe, que a mãe já estava sendo trocada por outra pessoa, e aquilo causou nele uma irritabilidade tão grande que desses dias para cá não tive mais assim uma criança equilibrada, a não ser que eu tivesse que buscar um tratamento. A escola me aconselhou a buscar um psicólogo, eu retornei à escola, falei o motivo, que talvez seja porque eu e o pai estivéssemos em processo de separação e ele não está aceitando bem, está com essa irritabilidade. Procurei um psicólogo e daí para cá fiquei fazendo acompanhamento, mas ele já não foi mais uma criança como era, sabe, inocente, com a vitalidade. Teve prejuízo no aprendizagem, no comportamento, começou a crescer irritado, com aquela irritabilidade, aí pronto, de fato, eu vim a me separar do pai, e daí então eu coloquei na minha mente que não poderia mais estar com discussões em frente das crianças, que isso afeta, isso veio me despertar, que esses comportamentos dos pais adentrar outros relacionamentos na vida dos filhos sem ter um devido preparo em uma conversa com a criança. Isso adoece as crianças e pode trazer adolescentes revoltados, entorpecidos, ir para o uso de entorpecentes ilícitos para poder suportar aquela agonia de dentro dele, porque de qualquer maneira o pai e a mãe dele. O pai pode ser o pior dos piores seres humanos, mas é o pai. Então a gente tem que segurar nossa onda e diante dos filhos não representar aquele explosão de vou matar, vou fazer, vou acontecer. Não, simplesmente fazer o quê? Se tem algo de discutir, de dizer, procurar discutir os adultos à parte, deixando as crianças fora, porque as crianças não têm um certo preparo para ouvir aquilo e saber discernir, separar o que é o problema, o que é o pai e o que é a mãe. Não, eles já ficam conturbados porque aquilo ali é o pai dele e a mãe dele. Se os dois estão se degradando ali, como é que a criança fica no meio disso? Fica confusa, sem saber de que lado fica, começa a ficar sufocado, querendo descontar em tudo e em todos, porque muitas das vezes os nossos filhos vêm a ser problemáticos amanhã ou depois na sociedade, porque nós mesmos implantamos esse comportamento nos filhos com os nossos comportamentos. Aí essa situação veio trazer para mim o que não devemos estar discutindo, os pais discutindo, se agredindo em frente das crianças, que isso vai tornando pessoas agressivas, pessoas com irritabilidade, pessoas transtornadas, pessoas que vão para os entorpecentes para poder ter aquela fuga ali. Então, temos como os pais, mães, termos esse equilíbrio para não adoecer os nossos filhos. Fazer o quê? Ninguém é obrigado a conviver, né? Não tá mais feliz, cada um vai viver. E os pais, de preferência, não
adentrar um outro companheiro na vida do filho sem antes que ter uma conversa, principalmente se ainda mora na mesma casa com a mãe, de repente introduz um outro companheiro assim do nada, não. Tem que ter uma conversa com a criança, olha, eu e sua mãe, nós não vamos mais ficar como marido e mulher, continuamos sendo seus pais, como não somos mais um casal para conviver junto, como seus pais, somos amigos, fazer questão de mesmo que um queira matar o outro, mas fazer questão de dizer, somos amigos, mas o relacionamento entre marido e mulher não dá mais, mas somos amigos e somos seus pais. E estamos aqui para o que deve e é com você. Entendeu? E apresentar outro cônjuge, outro relacionamento, quando devido, de fato, essa criança já esteja mais ou menos ambientada e ciente que o pai e a mãe não estão mais juntos. Porque essa coisa de o pai ainda tá na mesma casa, a criança não tá sabendo que eles já estão ali de corpos separados, mas tá na mesma casa. De repente, pega o filho um final de semana, baixa na casa de outro relacionamento que ele tem. A criança vai ficar tão enlouquecida que até os valores morais dele vai ser prejudicado, porque ele vai achar que ele pode estar num relacionamento e de repente pular para outro sem o devido respeito de terminar primeiro de cá para poder pular para outro relacionamento. Até esses valores morais da criança são destruídos porque a criança acha que, como ele estava estava ainda dentro de casa, já levou ele para lá para outro relacionamento, a criança vai ficar nessa com a mente distorcida que então eu posso estar num relacionamento, não estou mais feliz, já pungar para o outro sem ter que conversar e despachar do de cá, terminar do de cá. Interfere tudo isso, os valores morais da criança, interfere que a criança se sente que a mãe está traída e ele ali no meio ainda diz para o filho, para não dizer, a criança fica se sentindo um traidor com a mãe, começa a ficar irritado, querendo fazer e acontecer. Enfim, resumindo, o que define o pai e a mãe, uma palavra que deve nortear os pais, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Eu não tenho que estar dizendo ao meu filho, blá, 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 que não é certo fumar, que não é certo beber, e eu bebo, e eu fumo. Não é certo se prostituir, eu me prostituo. Não é certo você ter num relacionamento, sair para outro sem terminar, e eu faço isso, então. A palavra, né, convence, mas o que arrasta é o exemplo. Então a gente tem que se preocupar com exemplos para os nossos filhos, para não estar os filhos percebendo de nós esses exemplos e a gente falando blá 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 blá, conversinha blá blá blá, entra no ouvido, sai no outro, que o filho vão copiar os nossos exemplos. Então eu procurei ver que entre pais, se a gente quer uns filhos sadios, a gente tem que dar o exemplo, e outra, a gente não tem que ficar batendo boca. Eu vejo muitas das vezes os pais, até na internet, soltando farpas, lanças para o outro, e sabendo que tem filho, que os filhos vão ver aquilo, que fica chato, adoece os filhos. A gente não tá sabendo, mas os filhos adoecem. Eu vim saber disso porque eu vi meu filho gravemente adoecido psicologicamente com essa situação de discussão. Eu não sabia, muitas das vezes eu discutia mesmo alto com as crianças do meio, mas depois que eu tomei conhecimento desse adoecimento por esse fato que o pai expôs a criança, eu me moderei, me segurei, o que eu tinha que falar, eu poderia até falar horrores pelo celular, pelo zap, ou então pessoalmente, mas sempre me resguardar. Que essa coisa de pai avançar na mãe, a mãe avançar no pai, a criança pelo meio, palavras ofensivas, o pai e a mãe, por mais que um ou outro seja pérfido, seja péssimo, mas a gente tem que, diante dos filhos, passar uma imagem de, sabe, de desentendido, e particularmente a gente vai lá, ó, e solta nossas flechas, o que a gente quer. Mas se a gente está, o pai e a mãe, a criança presenciando aquele comportamento ali de agressividade, de desrespeito,
tenha certeza que você vai ter um ser humano, amanhã ou depois, adoecido na sociedade. Irritado, agressivo, não tem paciência com nada, é uma pessoa que não tem valores morais nenhum, entendeu? É uma pessoa que, para relacionamento, não vai ser uma pessoa equilibrada, vai ser uma pessoa que vai estar pulando de um para outro, a mesmo exemplo que viu. Então, esse conselho que eu quero deixar para os pais, de experiência própria de uma senhora de 55 anos que viveu e viu o quanto foi prejudicial, e vejo até hoje, muitas das vezes, os pais discutindo na frente das crianças, e muitas das vezes até farpas atirando um pro outro pela internet e vice-versa. É evitar essas coisas, os nossos desagrados, desafeto adulto, a gente trata, ó, particularmente, e deixar as crianças fora disso, porque as crianças não têm uma maturidade suficiente para saber discernir essas coisas. Aí fico sofrendo, agoniado, doentes, e que se criam adultos doentes. Por quê? Porque nós mesmos, pais, temos essa responsabilidade de ter colocado essa doença psicológica nos nossos filhos por causa do nosso despreparo, entendeu? Em estar colocando a criança que não sabe discernir no meio dessas nossas loucuras de adulto. Nós somos adultos, sabemos distinguir essas farpas que a gente discute, quer matar um ou outro, eu queria matar se fosse o caso, mas depois a gente, ó, cai na real, vê que isso é bobagem, que começa a ter um relacionamento bom. Depois que eu percebi isso, que isso traz doença para os filhos, eu comecei a ter um equilíbrio em, ó, no falar e no, né, de soltar as farpas, saber a hora certa e colocar as crianças fora desse jogo de entre a cruz e a espada, que as crianças não têm nada a ver. Enfim, procurei um tratamento para o meu filho, né, um acompanhamento, mas o trauma já está lá, o trauma dificilmente vai ser assim sanado 100%. Vai dar uma melhorada, mas sempre vai estar aquela cicatrizinha lá. Aí você tem que ir conversando, a depender também que você, por causa desse desconcerto todo que a gente gerou, a gente vai ter mais trabalho com o filho, porque eu tive até que me ausentar de estar trabalhando na rua para poder dar um apoio melhor, para poder estar ali sempre conversando e, sabe, tentando. E se a gente não tem esse tempo maior para tentar salvar esse filho? Aí o filho vai ficar descompensado, vai para as drogas, porque o nosso apoio em casa foi débil. Você vê que tem pessoas aí que se separam e os filhos não tem problema. Por quê? Porque eles usaram da sabedoria de não deixarem essas desavenças deles afetar os filhos. Então a gente tem que ter essa sabedoria de não deixar nossa desavença a afetar os nossos filhos, deixar os nossos filhos sempre à parte, porque eles não têm essa maturidade de discernir essa inimizade entre o pai e a mãe, causa neles um desagrado tão grande que eles adoecem e ficam seres humanos aí trabalhosos, e trabalhosos para a gente também, que a partir do momento que a gente vê nosso filho sofrendo e voltado, né, para os entorpecentes, para isso, ilícitos e tudo mais. Hoje os jovens já são né, amantes dos entorpecentes, já gostam né, do álcool, do se expor aí nos entorpecentes. E se tem esses traumas, então, aí eles vão para algo mais forte, que é os entorpecentes ilícitos. Aí fica mais difícil para a gente, como pais, né, aceitar, aí a gente fica sem saber direito como lidar e sofrendo também, mas muitas das vezes a gente também tem uma parcela de responsabilidade nisso, de não saber também separar as crianças do meio desses traumas, dessas discussões, dessa loucura de adulto. A gente tem que colocar a criança, tem que entender que a criança não tem discernimento, não tem o entendimento que um adulto tem. Da gente brigar e daqui a pouco ficou de boa e saber que aí é normal do adulto. A criança se traumatiza, e para tirar esse trauma da criança nem sempre é possível. E muitas das vezes os pais não têm tempo que sai para trabalhar, a criança vai ficando lá enchendo e vai
largar lá na sociedade. Então temos que tomar cuidado com esses comportamentos de pais, do pai e da mãe, para não estar envolvendo o filho nesses comportamentos aí, porque adoece os filhos. Eu fui vítima desse comportamento de irresponsabilidade de estar colocando os filhos no meio de assunto de adultos, sendo que as crianças não têm como processar essas confusões que os adultos têm. Entendeu? Como é que vai entender que o pai e a mãe estão se separando, que um quer matar o outro, que um é inimigo do outro? A criança não entende isso aí. Aí, só gera, né, gente, adultos prejudicados e com a parcela de culpa da gente também. Então eu quero deixar esse alerta aí para os pais que não quer mais conviver, mas procura poupar os filhos dessas desavenças, desses problemas. Não é que a gente vai poupar os filhos de tudo, deixar, não, fazer uma redoma de vida, não, mas saber colocar as coisas de uma forma certa. Quer se separar? Conversa com o filho, eu e sua mãe, blá, 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 blá. Mas não, de repente, do nada, não conversou nada, tá dentro de casa ainda ali convivendo, que não decidiu nada, já levar o filho para o meio de outro relacionamento, colocar o filho no meio de conversas que não diga nada à sua mãe, ou então ficar colocando os filhos no meio de discussões, e tudo isso vem adoecer e criar, né, jovens doentes e problemáticos, para gerar problemas, e a gente sem saber muitas das vezes como foi, com a nossa parcela de responsabilidade. Então, aí eu tive um trabalheira para poder tentar equilibrar essa situação aí que foi causada por não entender essa situação de adultos colocando criança pelo meio, né, dessas farpas. Tive uma trabalheira de ter o acompanhamento, eu também buscar, né, os exemplos, que não é só falando, buscar o exemplo, procurar me equilibrar para estar segurando, né, as minhas ímpias, os meus nervosos, as minhas farpas de adulto em frente da criança, procurar segurar, mesmo que a gente não esteja gostando mais de se segurar, para medir as palavras diante das crianças, que eu não tinha nem esse entendimento. Quando eu vim ter esse entendimento, por causa da própria situação que eu vi que é prejudicial para a criança, aí eu tive esse entendimento e vim com isso que aprender que diante de criança não se discute, diante de criança não trata certos assuntos que a gente vê que ele não vai ter aquele discernimento para digerir aquilo ali, saber transformar, né? Saber ressignificar, que a gente como adulto, a gente já sabe ressignificar as coisas, mas a criança não sabe, aí embola tudo ali e vira uma loucura dentro dela, e ali atrapalha o desenvolvimento dela em tudo, tanto intelecto como em tudo, de, né, social e tudo. Então é esse conselho que eu quero deixar aos pais: não envolva o problema de vocês adultos colocando a criança no meio, né? Porque eu tive um problema muito sério e tive desgastes também para tentar contornar esse problema, e que direta e indiretamente a gente também causou. E foi trabalhoso para mim, foi, sabe, a gente tanto sofre por ver também a criança toda, né, sofrendo ali com esse trauma, e é trabalhoso para sanar esse trauma. A gente tem que ter tempo também, e é hoje o que os pais não têm tempo para estar dispondo ao filho, para estar, né, tentando sanar esses problemas que foram criados. Então, evitem tá discutindo, levando problemas de adulto para criança, que a criança não vai saber digerir. Procurar resolver adulto entre adulto. Alguns assuntos, conversar com a criança, preparar a criança primeiramente, para depois ela ir vivendo aos poucos, de degrau a degrau, até chegar ao entendimento que os pais se separou, e com o tempo entrou outra pessoa, e por aí vai. Mas do nada, assim, a criança não entende, dá problema. Enfim, aí me prejudiquei um pouco profissional, porque tem que estar, a criança se torna mais trabalhosa. Se você não quer ver totalmente perdido, você tem que dedicar e tentar buscar, chamar a realidade essa criança.
Aí me prejudiquei um pouco profissional, mas não me arrependo em nenhum momento, porque eu tive acompanhamento dos meus filhos até completarem seus 14, 15 anos. Acompanhei, fiz o meu melhor que eu pude dentro das minhas possibilidades. E é o que nós pais deveríamos fazer, mas nem sempre a gente pode, né? Porque as responsabilidades que que nos move aí, que ninguém vive, né? As contas tem que ser paga e a gente não vive sem alimentação e por aí vai. Enfim, aí tive esse, né, trabalheira e meu filho veio se desenvolvendo, sempre apresentando aqueles comportamentos, né, de fragilidade, tudo que emocionalmente estava fragilizado e foi tentando ter o acompanhamento. Quando completou 19, 20 anos, que veio dar uma melhorada, que ele começou a aprender a ressignificar as coisas e entender os desafios, né, do ser humano, até mesmo porque já começa a ter uma vida de adulto, já começa a saber a vida de adulto, que não é nada fácil. Mas a gente tem que ter essa sabedoria de não envolver os nossos problemas de adulto, colocando criança no meio como se não tivesse nada, como que a criança fosse um adulto também, soubesse sair ali, ressignificar e sair de boa. Não, as crianças não têm a maturidade de discernir, de ressignificar como nós adultos fazemos. Então, o conselho que eu quero deixar para os pais que tome como exemplo e como o seu manual. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então, separa o que é de criança e o que é as mazelas de adulto para adulto. Sempre preservar a criança de coisas que a gente vê que são de adultos e são difíceis de entender. É difícil a gente como adulto entender porque a gente forma uma família, coloca filho no meio e depois resolve abandonar. É difícil, a gente tem que ter buscar bastante entendimento e força em Deus para a gente entender por que isso acontece. Imagina para uma criança entender que o pai e a mãe não estão mais juntos e que um quer matar o outro. Já imaginou o trauma, a doença que causa na criança? Então a gente tem que tomar cuidado com isso para não criar jovens adoecidos com uma parcela de culpa dos pais, viu, gente? É esse conselho que eu quero deixar aí como experiência de vida. Forte abraço, até o próximo encontro.